Mateus capítulo 18, vamos ler do 1 ao 5, e depois leremos Mateus capítulo 19, do 13 ao 15, tá bom? Mateus 18, do 1 ao 5, eu estou lendo na NVI, tá, Maico? Amém? Naquele momento, os discípulos chegaram a Jesus e perguntaram: quem é o maior no reino dos céus? Chamando uma criança, colocou-a no meio deles e disse: eu asseguro que, a não ser que vocês se convertam e se tornem como crianças, jamais entrarão no reino dos céus. Portanto, quem se faz humilde como esta criança, este é o maior no reino dos céus. Quem recebe uma dessas crianças em meu nome, está me recebendo. Agora vamos para o capítulo 19, versículos 13 e 15. Depois trouxeram crianças a Jesus, para que lhes impusesse as mãos e orasse por elas. Mas os discípulos os repreendiam. Então disse Jesus: deixem vir a mim as crianças, e não as impeçam, pois o reino dos céus pertence aos que são semelhantes a elas. Depois de lhes impor as mãos, partiu dali. Amém? Esses dois textos, o Senhor Jesus faz uma referência às crianças e traz para os discípulos essa questão da infância e da criança como uma ilustração, uma ajuda para que eles entendam como é o reino dos céus, como se entra no reino dos céus, e usam a criança aqui, a forma dela, como um exemplo para ajudar os discípulos a compreender coisas superiores. Eu quero aqui agora ler para vocês o comentário aqui do Fritz Hinecker, que eu separei para nós entendermos um pouquinho. Olha só. 289. 282. Antes de iniciarmos, né? As crianças fora da idade escolar e da possibilidade de educação eram tidas como sem importância, até poderem estudar a Torá. Eram desejadas como descendência, mas pouco prezadas em sua personalidade. É típico o resumo, abre aspas, que eles diziam na época: surdos, mudos, débeis mentais e menores de idade. Imagine, era típico esse resumo. Surdos, mudos, débeis mentais, e você via essas crianças aqui e falava assim, e menores de idade. Olha como eles tratavam na época de Cristo, como é que eram as crianças. Ou seja, seres que não têm o controle completo sobre suas faculdades mentais. Muito raramente, um professor da lei perdia o seu tempo com crianças. Numa passagem, conversar e brincar com elas é citado como exemplo de falta de educação e perda de tempo dentro do judaísmo. A pessoa espiritual também desprezava os pequenos. A infância era uma coisa que, acima de tudo, tinha que passar, até que raiasse a idade dos mandamentos. Com 12 anos, as meninas, e com 13 anos, os meninos eram comprometidos plenamente com a Torá, que é o nosso Antigo Testamento. Só a partir de então podiam conquistar a sua parte no futuro mundo de Deus. Amém? Então, com esses dois textos, nós percebemos o quê? Que o Senhor Jesus quer nos trazer ensinamentos sobre como lidar e como aprender, não é, com essas situações. E eu trago para os irmãos essa manhã 4 ensinamentos que o Senhor Jesus nos mostra com esses dois textos. Primeiro ensinamento: a criança como paradigma de humildade. O que é um paradigma? É quando existe um ponto de referência. Então, isso é um paradigma. O que é humildade? Aprendam com as crianças. Então, ela se tornou um paradigma de humildade. Agora, por quê? Por quê? Nós percebemos que a criança, ela não é assim tão humilde, não é verdade? Eu já trouxe essas mensagens aqui em outros contextos, mas ela não é assim tão humilde. Eu vejo o Efraim aqui, por exemplo, vai dividir um brinquedo, alguma coisa, eles são egoístas. Eles querem tudo para eles, não é? Nós não vemos as crianças falando assim, tudo bem, né? Pode ser você, eu dou a sua vez, pode ir você primeiro. Não, eles estão brigando para ser os primeiros, para ser os melhores, os maiores. Então, como assim? Jesus colocou a criança como paradigma de humildade. Com certeza não é por causa desses exemplos. Com certeza não é por causa da resposta interior que elas têm, né, de serem humildes. E nós vamos explicar o porquê.
É porque naquele contexto, como eu acabei de ler aqui no início, as crianças representavam os esquecidos. É neste contexto que a criança é um paradigma de humildade. É porque ninguém ligava para elas. Nós falamos aqui, venham aqui as crianças, vamos orar, que bom, que beleza, obrigado Senhor por mais uma criança. Lá ninguém ligava, criança, tira ela daqui, não deixa vir não. Essas crianças bagunçando no culto, lá era tipo assim. Eram esquecidos junto com débeis mentais, com pessoas que você não pode nem parar para falar. Não eram notadas. Na situação subjetiva delas, como eu acabei de dizer, elas não eram um exemplo de humildade. Porque as crianças são tímidas, medrosas, teimosas, não é verdade? Teimosas. Não são nem um modelo. Na situação real, de fato, objetiva, elas estão absolutamente no começo. Olha para a Lisa Emanuele. Elas estão absolutamente no começo. Olha para essas crianças. O que é que elas podem nos ensinar? Era assim que era na época. Não sabem de nada, sou eu que sei. Não tenho nada que aprender com as crianças. E era assim que os discípulos também se comportavam, como nós vimos aqui agora. Elas sabem fazer alguma coisa? Ah, é? Se eu soltar o Efraim lá, ele sabe cozinhar para ele, fazer comida para ele? Você está vendo? A Lisa Emanuele, olha só como é que o ser humano é assim, e como é que a criança é assim. Diferente de alguns animais. Os animais já nascem com instinto, já conseguem até se virar sem a mãe, após saírem do ventre da mãe. Muitos animais. Agora, a criança não. Se ele fizer um cocô nas calças e você não limpar, vai ficar lá. Se você não der alimento, ela passa fome. Se ela vomitar, você não ficar atento à noite, a criança engasga e pode virar óbito. Ela é completamente o quê? Dependente. E é nesse sentido que a criança é um paradigma de humildade. Você percebe? Porque a humildade não é aquele sentimento de ai, eu não valho nada, eu não tenho nada, ai, eu não sou ninguém, os outros são muito melhores do que eu. Isso não é humildade. Porque o Senhor Jesus não era assim. E Ele é o exemplo de humildade, Ele é o homem perfeito. Ele não era assim, ai, eu não sou ninguém, eu não valho nada, vão vocês mesmos que eu não consigo, ó, como vocês são superiores a mim. Jesus, como exemplo de humildade, não era assim, porque humildade não é isso. Humildade é ser completamente dependente. E isso o Senhor Jesus era, completamente dependente do Pai. Ele diz, eu não faço nada se o Senhor não me disser. Tudo que eu faço é para agradar meu Pai. Isso é humildade. E é por isso que o Senhor Jesus pega as crianças e fala assim, ei, presta atenção. Se vocês não se tornarem como uma delas, vocês não entrarão no reino dos céus. Se vocês não se tornarem humildes como essas crianças, nós somos muito cheios de eu posso, eu consigo, eu vou fazer. Quanto tempo de oração você leva? Ou quantas vezes você ora para tomar uma decisão que você precisa tomar? Se você não se tornar dependente como uma criança dessa, humilde como ela, não entrarão no reino dos céus. Você vai levando a sua vida, vai fazendo, vai acontecendo, depois acontece um pepino, uma coisa ruim, você ainda vai culpar Deus. Você nem entrou no reino dos céus. O reino dos céus já veio. O Senhor Jesus falou assim, ei, está chegado o reino dos céus. Já é possível você viver a bondade de Deus. Já é possível você viver as vitórias de Deus. Já é possível você aprender com o Senhor. Viver a boa, perfeita e agradável vontade dEle. Mas sabe por que você não vive ainda? Porque você ainda não entrou através da porta da humildade. Primeira lição, criança como paradigma de humildade. Qual que é então a perfeição das crianças? Você percebe? A perfeição delas não está nelas. Eu não posso olhar e falar assim, ó, essa criança é perfeita, não está nela a perfeição. Qual que é a perfeição das crianças que o Senhor Jesus fala? A perfeição delas está
no fato delas serem completamente dependentes dos outros para que cuidem. Você entende? E é claro que você não vai falar assim, tá bom, não vou trabalhar mais, vou fazer mais nada, eu sou completamente dependente dos outros. Não, é figura de linguagem, né? A criança é completamente dependente dos pais, e você, como adulto, é completamente dependente do Senhor. Amém? Segunda lição. O Senhor Jesus nos apresenta a criança como modelo para entrar no céu. Os discípulos e nós também pensamos, o que nós queremos que essas crianças sejam? Como eu, não é? Os discípulos queriam que as crianças fossem como eles. É tão gostoso quando vejo Efraim me imitando, né? Dá um medo também, né? Mas é gostoso. Dá um medo, você fala assim, está me imitando nas coisas boas, nas ruins também, né? Quando eu brigava com a Érica, né? Logo vinha ele também. Mamãe, não sei o que, não sei o que. Eu falava, caramba, não podemos, realmente não podemos brigar na frente deles. Queria recomeçar a tratar ela ruim. E mesma coisa ela, quando ela vinha e me desrespeitava, logo ele vinha me desrespeitar também. Nós tivemos umas conversas, né? Esse lindo, não dá. Ela fala que é diferente, mas eu falei assim, não dá. Ele já tá me tratando como coisa, né? Porque você tá me tratando, né? Se você não me respeitar, ele não vai me respeitar. A mesma coisa eu, se eu não respeitar ela, também não vai. Nós queremos que as crianças sejam igual a gente. Elas precisam crescer e aprender a ser como mim, como eu. Agora, o que o Senhor Jesus fala para os discípulos? Ei, para! São vocês que precisam aprender a ser como elas. E aí? Nós temos sempre referências de crianças perto da gente. Sempre referências. A todo momento na sua casa, na sua vizinhança, é possível você passar e olhar e ver uma criança e se lembre disso. Ela é completamente dependente e o Senhor quer que eu aprenda com ela a ser completamente dependente do Senhor. Sempre. Nunca se esqueça disso. Para entrar no reino dos céus. Ele diz, receber o reino como criancinhas. É algo que é propriamente das crianças, é receptividade, não é verdade? Nós ficamos sempre educando elas, não fale com estranho, não é? Não aceita nada de ninguém na rua. Sabe por quê? Porque elas aceitam tudo. Elas não filtram. Nós temos que colocar limites para elas, isso está certo, tá? Colocar limites, assim, Efraim, não sai com estranho, filho. Começa a abraçar os meninos, fala assim, filho, não fica abraçando tanto assim não, né? Fica abraçando, rolando, deitando. Vem umas crianças maiores, né, às vezes, né? Fomos lá em Marília ontem, né? Tinha um menino grandão assim, brincando com as criancinhas. Eu já fiquei esperto já, falei, não sei que esse menino tá passando a mão, o que ele tá fazendo. Já fui lá e reclamei, o que esse menino grandão tá fazendo aí no meio? Porque eu sei, porque eu já fui criança. Eu lembro o que os meninos grandões faziam com os menores. Os pais viram a costa, estão passando uma mão, fazendo um negócio, não é verdade? Se não tiver alguém olhando perto, né? Então a gente fica sempre assim, filho, não deixa. Às vezes ele chega em casa reclamando de alguma coisa e fala, filho, alguém tocou no seu pipizinho? Ele, não, papai. Alguém tocou no seu bumbum? Não, papai. Tudo bem? Tá. Eu faço essas perguntas, porque eu sei que eles são receptivos para tudo. Não tem esse filtro, não é verdade? Agora, isso aqui acaba que sendo, se pegarmos de nós para com Deus, é algo bom. Algo bom. Sermos sempre receptivos para Deus. O que Ele nos fala, nós deveríamos ser como uma criança e falar assim, sim, Senhor. Meu filho, venha para cá. Nós, sim, Senhor. Meu filho, não é para você entrar nesse negócio. Sim, Senhor. Receber o reino de Deus como criancinhas é essa receptividade. Muitos, quando chega o reino de Deus, é pregado para eles o evangelho, é dito sobre a vida, é dito sobre batismo, que teremos batismos agora dia 14, né, Dona Ivani? Seu João não veio aqui agora, né? Tem mais pessoas preparando, a Jussara, né? Dia 14, Jussara. Batismo aqui na igreja, não é? Então, quando vem o reino de Deus e é apresentado, será? Vou me converter não, essa história aí de salvação. Agora, o que as criancinhas fazem? Elas vêm com alegria para Jesus. Elas correm para o Senhor Jesus. E é essa receptividade que nós devemos ter. Quem despreza isso, se você despreza essa receptividade, você está correndo um sério risco de não entrar no reino de Deus. Sério risco de não entrar no reino de Deus. Parece contrário, né, à nossa racionalidade.
Talvez os ateus vão dizer assim, para ser crente tem que ser burro, né? Tem que deixar toda a razão de lado, não é assim? E isso não é verdade. Porque o apóstolo ele diz assim, estejam sempre prontos para mostrar a razão da sua fé. O que é isso? Mostrar a racionalidade da sua fé. Não é loucura o que nós estamos falando. A diferença é que nós nos tornamos egoístas, nos tornamos cheios de nós e entendemos algo, compreendemos que é verdadeiro, o Espírito Santo nos convence do juízo, do pecado e da justiça, nós somos convencidos e ainda assim nós batemos o pé e falamos assim, não quero, não vou, não aceito. Mas nós somos convencidos pelo Espírito, em nossa emoção, em nossa razão, em nossa alma, em tudo que nós somos. É o que a Bíblia nos diz. Agora, se ficar batendo o pé e não se tornar como uma criancinha receptiva ao reino dos céus, você corre um grande risco de perder. Terceira lição, nós adultos. Eu acho que essa mensagem é oportuna porque foi um dia de apresentação de crianças, né? Então, o Senhor trouxe para mim essa mensagem. Nós adultos não devemos impedi-las de ir até Jesus. O pastor Heron já trabalhou isso aqui no início. Quando é que nós impedimos? Quando rejeitamos sua conversão. Eu coloquei como um exemplo. Quando rejeitamos sua conversão. Eu me converti, sabe com quantos anos? 6 ou 7 anos. Talvez a criança venha assim para você e fale assim, eu creio em Jesus, Ele é meu Senhor, eu quero recebê-lo. A gente olha para a criança e fala assim, não, você não está entendendo direito. Não, você está impedindo ela de ir até Jesus. É a mesma postura dos discípulos. Vinham as crianças querer vê-lo, querer ir até ele, os discípulos estavam segurando, não vai não. Tipo, vocês são crianças, Jesus fala, não os impeçais. Não as impeçais. Portanto, se uma criança, se o seu filho, se num momento com você, no seu quarto, você estiver pregando para ele, lendo uma história, ele for levado ao arrependimento, levado à conversão, não rejeita isso. Ora com a criança e fala assim, que seja com 5, que seja com 6, que seja no momento que você percebe que Deus está trazendo. Ora com ela e fala, filho, você está entregando sua vida para Jesus agora, você quer? Eu quero. Não impeçais. Eu lembro que eu tinha 10 anos já querendo me batizar. Às vezes eu fico assustado com os adolescentes que fazem 12, 13 e não querem se batizar. Eu penso assim, eu acho que não conheceu Jesus ainda. A minha cabeça fica assim. Eu falo assim, Deus dá graça para o Catai e para a Elisa, né? Graça para esses adolescentes aí, para eles conhecerem Jesus. Porque eu com 10 anos já estava louco para me batizar. E não podia, porque eu sou da Batista. É mesmo só com 12, né? Estava louco para me batizar. E aí, quando eu fiz 12 anos, o meu pai proibiu de me batizar. Meu pai era católico, apostólico, romano. Sou católico, minha avó católica, minha bisavó católica, vou morrer católico. Meu pai era assim. Ele deu liberdade para a gente escolher, mas na hora que nós escolhemos, ele não deixou, não. Pode escolher o que vocês quiserem. Quando nós escolhemos, ele não. Ele queria que a gente fosse tudo. Pode escolher o que vocês quiserem, né? Ele não deixou, ele proibiu de me batizar. Então eu lembro que nós íamos para a igreja. E eu já estava convertido desde 6, 7 anos, indo para a igreja. Minha avó me levava quando criança. Então o pastor Paulo, que hoje é o pastor da Igreja Batista, lá em Nova Esperança, no Paraná, eu lembro que ele ia, antes ele não era pastor, era tipo um cooperador. Ele ia, parava os cultos e falava assim, a igreja lotada, falava assim, irmãos, vamos levantar agora um clamor pelo irmão Francinaldo de Maringá. Ele quer se batizar e o pai dele está proibindo de se batizar. Vamos levantar agora um clamor. A igreja levantava, todo mundo falou, Senhor, quebra o coração dele. Todo culto era assim. Até que minha mãe se converteu e meu pai não tem mais como resistir. Aí foi batizar eu e minha mãe, né? Juntos. Glória a Deus, né? Glória a Deus. Mas essa sede que a gente tem, isso começou com quando? Com 6 anos de idade, 6, 7 anos. Quando não me impediram de ir a Cristo. Quando alguém ouviu, nossa, eu fui tantas vezes na frente da igreja aceitar Jesus quando criança. Criança. É 7 anos, 8 anos de idade, eu vi o pastor fazer o apelo, eu entendia dos meus pecados. Eu entendia que eu já tinha, com 5 anos, tido... Não, desculpe as crianças aqui, né? Mas não com relações, com penetração, mas eu já tinha envolvimento sexual com a vizinha. Da mesma idade. Eu não sei se ela era abusada ou não, mas nós fazíamos coisas assim que eram terríveis. Eu lembro de nós irmos com os meninos maiores
dentro dessa faixa de idade, 6, 7 anos, de brincar na casa dos meninos, e eles fazerem aquilo lá que vocês estão imaginando. Oral. E eu participava disso, eu me lembro. Eu me lembro de eu ir no mercado com um cara maiorzinho também, chamado Carlinhos, era bem maior do que eu. Eu sei que tudo é antes dos 6 anos, porque com 7 anos eu mudei para Telepar, foi onde eu entrei na escola. Eu lembro que tudo isso era na casa anterior, então eu lembro que é dos 5 ou 6 anos. Nós fomos no mercado, entramos no mercado, e aí ele falou assim, ó, os chicletes vinham em caixinha antes, vocês lembram? Tipo caixinha de bis, né, antigamente? Era caixinha de bis com 20 chicletes, né? E aí ele falou assim, ó, pega isso aí, coloca dentro da sua camisa e esconde. Eu peguei, botei dentro da minha calça e escondi. Imagina eu, pequenininho, cara. Tipo, um pouquinho maior que o Efraim. E ele falava assim, quando a gente sair lá do mercado, eu falo pra você, você sai correndo. Aí sempre do mercado, o cara pega lá, deixei cair. Imagina o menininho correndo assim. É o menininho correndo, parece engraçado. Ó, o menininho lá tentando roubar, tal. É roubo. Eu sabia que eu era um promíscuo, eu sabia que se deixasse o diabo me levava para toda a libertinagem, talvez eu seria hoje um homossexual, eu sabia que eu seria um ladrão, eu sabia disso. Então, com 6, 7 anos, quando eu ouvi a mensagem do Evangelho, eu entendia que eu era um pecador e que eu precisava de Jesus, ponto. Por que eu entendia? Porque eu tinha racionalidade? Não, porque o Espírito Santo nos convence. Ele convence as criancinhas. É sobrenatural. E aí você e eu, como os discípulos, com a nossa cabeça, olhamos e falamos assim, ó, não entende, não compreende, nem sabe. A gente olha que isso aqui acha pesado, né? Débeis mentais. E crianças, mesma coisa, acha pesado. Mas a gente se comporta da mesma forma. Mesma forma. Não sabe não. Espera crescer mais um pouquinho. Filho, você não está entendendo. A gente trata eles como débeis mentais também. E esquece da ação do Espírito. Não impeça as crianças de ir até mim, diz o Senhor Jesus. Não as impeçais. Quando damos mau exemplo, nós as impedimos. Mau exemplo. Em casa. Elas aprendem mais com o exemplo do que com aquilo que nós falamos. Não é verdade? Tem pessoas que já começam a ensinar as crianças a guerra espiritual, sabe assim? Eu não acho legal isso, nada legal eu acho. Não é próprio para a idade dela. Ficar falando sobre demônios, sobre coisas, não é próprio. A gente tem que evitar isso ao máximo. O apóstolo Paulo fala isso para adultos. Ele fala assim, ó, eu tinha alimentos mais pesados para dar para vocês, mas eu não posso, porque vocês são como crianças. Ou seja, eu fui formado não porque a minha avó me obrigava a orar. Ela nunca me obrigou a orar. Ajoelha aí, ora. Se você não orar, os demônios... Nunca tive nenhuma pressão assim. Eu fui formado porque eu me lembro de eu estar dormindo e minha avó de joelho na beirada da cama, orando, citando cada filho, cada neto. Eu estava do lado dormindo. Esse exemplo é que vai nos marcando. Então, isso aqui não é bíblico, tá? É um conselho que eu estou dando. Você, pai de criança, você, mãe, não precisa ficar forçando na cabeça da criança tudo que você já sabe da sua fase adulta. Mas seja um exemplo. Talvez você vai forçar, eu já conheci adultos, conheci mesmo, filho de pastor, que desenvolveram doenças. Sabia, pastor? Tem uma doença que é própria para pessoas que são assim. Elas crescem com um pavor de Deus, um medo de Deus, porque desde criança os pais foram colocando isso nelas e depois elas não conseguem. Elas entram em depressão, entram em surto. A pessoa é adulta hoje, é bombeiro, mas ele ainda trata dessas coisas e foi diagnosticado com esse tipo de doença que eu não lembro o nome agora. Mas é um negócio com Deus que ele tem. Tudo bem? Então você não precisa ficar fazendo isso com seus filhos. O que você precisa é ser um exemplo. Ele precisa olhar você tratando bem sua esposa, tratando bem. Ele precisa olhar você tratando bem os irmãos. Ele precisa te ver com justiça. Ele precisa te ver com amor. Ele precisa se lembrar depois que o pai dele, a mãe dele eram homens e mulheres de oração. Ele precisa ver você ajudando os outros. Ele precisa ver, é com exemplo. Quando julgamos o próximo, né? Tem muito em casa isso, né? Eu falo assim, nas casas, né? A pessoa tá lá, o filho tá lá, vê você na igreja, aí chega em casa, tá lá, fulana de tal,
Tá lá na mesa o negócio. Não suporto fulano de tal e tal. O filho tá lá, filho, tá só ouvindo. Você vai passar um tempo lá orando de joelho, ele tá só ouvindo você falando mal do outro da igreja, falando mal do irmão, falando mal da irmã, falando mal do vizinho, ai, que não sei o quê, com palavras, com coisas, tá só ouvindo. Sabe o que você está fazendo com isso? Impedindo ele de ir a Jesus. Está criando nele barreiras. Quando que nós levamos os nossos filhos a Jesus? Quando e como? Pela oração e pela palavra de Deus, primeiro. Ore com seus filhos, ore por eles. Ore já pelas esposas, ore já pelos maridos. Ore pela salvação dele. Não só nesse momento, Guilherme. Chega em casa, Deus colocou no seu coração, bota as mãos sobre ela, sobre a Lisa e Manuel, e fala, Senhor, abençoe ela, Pai. Futuro dela, cuida dela. Você ainda está vivo, você ainda tem autoridade para abençoar seus filhos ainda, os mais velhos. Ore por eles, por todos. Não sei se você já faz isso, né? Estou falando só. Mas ore. Como é que você leva? Por devoções na família. Faça momentos de devoção. Coloca lá 3 palavrinhas, né? Canta com eles na idade deles. Não precisa pôr harpa cristã, que a criança vai ficar lá assim, ó. Que saco. Participar do culto caseiro, né? Não, põe 3 palavrinhas, bota uma bermuda, bota um chapéu de lado e fica 3 palavrinhas só. Celebra o Senhor na idade deles. Devoções em casa, cultos em casa. Quando que você leva seus filhos a Jesus? Trazendo na igreja. Como o pastor Heron falou, nós também temos responsabilidade. Deus deu dons dentro da igreja para ensinar seus filhos. Tem pessoas que amam fazer isso e Deus nos enriqueceu com isso. Nós temos muitos professores, bons professores aqui. Bons, formados em teologia, com uma outra faculdade também. Pensam, estruturam com experiências de escola, de direção de escola. Deus nos deixou ricos aqui de dons. Amém? Foi quando nós começamos aqui o trabalho, há 4 anos atrás, que o Senhor nos direcionou. Essa igreja vai focar em famílias. E o Senhor fez, Ele mandou professores, porque famílias têm filhos. Você leva os seus filhos para Jesus, com o seu exemplo de santidade. Amém? E por último, o Senhor Jesus finaliza com outro texto, que ele diz, ai daqueles que fizerem tropeçar um desses meus pequeninos. Nós já pregamos aqui, e já falamos que esses pequeninos não são exatamente as crianças, mas são todos aqueles que já assumiram essa humildade da criança. Então, se você como adulto, aprendeu isso, falou, Senhor Jesus, é verdade, e começou a aplicar na sua vida, você pode pensar assim, agora eu vou ser um bobão então? Sou completamente dependente do Senhor, mas eu queria dar uns tapas naquele cara lá. Se fosse eu mesmo, né? Daria uns tapas naquele cara. Ligaria para ele e falaria assim, pô, o que você pensa que é? Tal. Ah, eu queria fazer isso, que eu não sou bobo. Mas aí você vai orar para o Senhor fala assim, ó, fica de boa. Fica de boa na lagoa, não quero que você faça nada, não faz nada. Aí você fala, você é um bobão agora então? Tá aqui, ó. Tá aqui. Ai daqueles que fizerem tropeçar um desses meus pequeninos, inclui você também, que se tornou um pequenino com uma criança, porque se tornou completamente dependente do Senhor. Amém? O que ele diz? O que é esse tropeçar? A palavra no grego é skandalon, que significa escandalizar. Significa falta de amor. É orgulho, tratar com orgulho, com desconsideração. Escândalo é você colocar uma pedra para que o outro caia. Ou seja, o descrente, o usado lá pelo Satanás, ele olha você e fala assim, vou derrubar esse cara. Ele vai lá, faz uma armadilha para você. Coloca uma pedra, algo, né, na sua vida, no seu trabalho, para com a intenção de que você caia e sofra e te fale mal de você. Ou ele sai no trabalho, né, falando mal de você, na sua escola, tudo para te prejudicar. Isso é escândalo. Então o Senhor Jesus diz, ai daquele que fizeram desses meus pequeninos tropeçar numa coisa dessas. Irmão, quando você se torna humilde como uma criança, e você se torna completamente dependente do Pai que está nos céus, Ele não deixa você à toa, desprotegido. É Ele quem vai te proteger. E é por isso que Ele fala assim, ei,
Você tem garantia. Confia completamente em mim. Ele olha para os outros e fala assim, ó, ai daquele que tentar tocar em você. Ai daquele. E o Senhor Jesus continua, ele fala assim, ó, é melhor que amarrasse uma pedra de moinho, grandona, as pedras de moinho, azeitona da época, as rochonas, amarrasse uma pedra de moinho no seu pescoço e se lançasse nas profundezas do mar, do que fizer um desses meus pequeninos tropeçarem. E no mesmo texto que o Senhor Jesus diz isso, ele diz que ele designou os melhores para cuidarem de você. Sabe quando? Quando ele fala assim, ó, os anjos desses meus pequeninos, eu já preguei isso aqui, eles assistem continuamente a face do meu Pai que está nos céus. O Senhor Jesus diz isso. Sabe o que isso significa? Eu vou relembrar aqui, para você que não veio nas outras, deve fazer um tempo que eu preguei sobre isso. Sobre humildade. Não tem ninguém que consegue ver a face do Pai e continuar vivo. Ver a face dele. É algo tão poderoso, tão esplêndido de poder, que quando Moisés fala assim, Senhor, mostra-me a tua face, o Senhor fala para Moisés assim, ainda que seja o mais manso da terra, né? Você não pode ver a minha face. Não há ninguém que possa ver a minha face e continuar vivo. Vira o rosto aí para a fenda da rocha, eu vou passar atrás de você, e quando eu estiver de costas, eu vou falar para você, pode olhar, Moisés, e você vai ver as minhas costas. E é isso que acontece. Deus passa, e Moisés olha e vê as costas do Senhor. E ele fala, misericórdia, bondade, ele não vê trapézio, ele não vê os músculos, né? Deus não é humano. Ele vê misericórdia, bondade, graça ao olhar nas costas do Senhor. Você percebe? Ninguém pode ver a face do Senhor. Quem que poderia ver a face do Senhor? Um ser muito forte, muito poderoso, que é capaz de olhar na face de Deus e não morrer. E o que o Senhor Jesus diz? Ele diz assim, ó, aqueles que te protegem, os humildes, que se colocaram nesse lugar, os anjos que cuidam deles, eles são tão fortes, que continuamente eles olham para a face do meu Pai. Isso é um exemplo de força. Força. Então não pense que você será bobinho por confiar ao Senhor ou ser humilde. Você será desprotegido. Não, pelo contrário. Você vai ter o mais forte dos seguranças do seu lado. É aqui que tem um texto sim de anjo da guarda. É aqui. Nesse versículo. Existe anjo da guarda? Existe. Onde que está? Está aqui. Jesus dizendo, aqueles que são humildes, os anjos deles assistem a face do meu Pai continuamente. Ou seja, Jesus está dizendo que os anjos deles são os mais poderosos que existem. Amém? Deus designou os melhores para cuidarem daqueles que se tornam humildes como crianças. Sabe quem que ele designou aqui? Na terra? Os seus discípulos. Espiritualmente, ele designou os anjos que contemplam a face do Pai. E aqui na terra, quem que ele designou? Os seus discípulos, a sua igreja. Ele diz, deixem vir a mim. Como o pastor Heron falou aqui no início, nós temos responsabilidade de cuidar uns dos outros. Na sua humildade, na sua necessidade. Nós temos a necessidade e a obrigação de cuidar dessas crianças bem, com temor a Deus, vendo o que é ensinado para elas, para que elas se tornem discípulos do Senhor Jesus Cristo, para que nada na mente delas, no coração delas, possa vir distorcer o que é ser uma pessoa boa, o que é ser uma pessoa honrada. Amém? Por isso, traga suas crianças na igreja, traga, porque depois pode ser tarde. Eu já vi muitos que cresceram fora da igreja e os pais não traziam na igreja, depois viram adolescentes, se desviam mesmo, viram jovens, se desviam mesmo. Eu tenho amigos conhecidos de Pompeia que cresceram e tal, mas não viam muito, não tinham uma família. A menina hoje é lésbica, tatuou Lúcifer nas costas dela, ela tatua e ela fala assim, esse é meu rei, meu herói, meu Lúcifer. O menino virou, o irmão dela virou homossexual também. Então leve muito a sério isso. Como o pastor Heron falou, vai chegar um dia que o Senhor vai cobrar de você o que você fez.
E você que já é pai adulto, que já tem seus filhos adultos, leve muito a sério isso. Eu te aconselho a procurar eles e falar assim, ó, me perdoe, porque eu não fui um bom exemplo para você. Me perdoe porque eu agi mal. Me perdoe porque eu fiz isso, fiz aquilo. Por favor, meu filho, minha filha, como é que eu posso restaurar esse relacionamento com você? Porque eu vou te dizer uma coisa, não vai passar desapercebido. O Senhor vai cobrar de mim e de você tudo que nós fizemos com aquilo que Ele nos confiou. Ele vai cobrar. Se eu fosse você, eu faria de tudo para resgatar esse filho, essa filha, de tudo. E eu vou dizer para você, o Senhor já colocou em você poder para fazer isso. Porque com o Senhor Jesus, com o Espírito Santo, Ele diz, Ele converterá o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. O Senhor Jesus diz, ei, reconcilia-te com o teu adversário enquanto você não chega no juiz. Vocês dois estão a caminho andando, seu adversário está aqui, ó. Vai chegar diante do juiz e ele vai falar assim, ó, o que você fez com ele que eu te confiei? Quando você chegar diante do juiz, diz o Senhor Jesus, e você será lançado na prisão e não sairá de lá enquanto não pagar até o último centavo. O Senhor Jesus diz, então o conselho que eu te dou é, enquanto você não chegou lá ainda, reconcilia-te no caminho. Isso pode ser abrangido, não é só para pais e filhos, que é hoje a ênfase. Mas isso pode ser abrangido para as pessoas, seus colegas de trabalho, para familiares que você está brigado e virou a cara, reconcilia-te. O Senhor Jesus é muito claro, Ele diz assim, ó, você vem oferecer a tua oferta aqui de louvor, de adoração ao Senhor, se você sabe que o teu irmão tem alguma coisa contra você, larga a sua oferta, volta lá, reconcilia-te com o teu irmão e depois vem oferecer. O Senhor não recebe nada daqueles que sabem que precisam reconciliar-se com alguém e não o fazem. Amém? Eu te convido hoje a isso, meu irmão, minha irmã. Se você é filho e ama o teu pai, parte de você também. Quando esse texto Jesus fala, se você sabe que o teu irmão tem alguma coisa contra você, ele não está dizendo quem é o culpado. Ele está dizendo assim, ó, eu sei que meu pai tem alguma coisa contra mim. Eu sei que eu e o meu pai temos alguma coisa contra. Eu também vou voltar e vou falar, pai, eu quero que você saiba, mãe, eu quero que você saiba que nós tivemos muitos problemas. Eu guardei em você mágoa no meu coração, mas eu quero dizer para você que eu quero te perdoar. Eu quero dizer para você que eu te amo. Eu quero dizer para você que eu não imagino você morrendo. Eu vou sofrer muito, eu te amo. Eu quero restaurar nosso relacionamento. É o que o Senhor Deus quer. Você pode fazer isso. Não espere até chegar ao caixão. Não espere até chegar diante do juiz. Procure. Amém?